mas eu quero trazer uma palavra de esperança. Eu já quero começar trazendo aqui como que um tema a essa palavra: como reagir a dias difíceis. Tem tudo a ver com tudo aquilo que nós estamos enfrentando e passando. Então receba da parte do Senhor. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor nos diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com toda a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Só até aqui. Eu queria que você na sua casa curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse juntamente comigo. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra, ela tem um poder de curar, ela tem um poder de restaurar, ela tem um poder de alimentar. E eu creio, Senhor, que nesta hora o teu Espírito é aquele que vai estar falando a cada mente, a cada coração sofrido. Talvez pessoas que estejam do outro lado, Senhor, desesperadas, pessoas que trabalham ao longo do dia para comer à noite, pessoas que estão preocupadas, Senhor, com tudo aquilo que nós estamos passando e enfrentando. Nós sabemos que não é um período fácil, mas nós cremos, Senhor, e temos esperança de que dias melhores virão. Nós temos profetizado que este é o ano da porção dobrada, e nós cremos que a porção dobrada de fé, a porção dobrada de esperança, a porção dobrada, Senhor, do teu chamado na vida de cada pessoa será revelada para a glória do teu nome. Que o Senhor fale através da nossa vida. Senhor, eu estou apontando para ti. O que importa é que o Senhor cresça e que eu venha a diminuir, que eu seja tão somente um instrumento em tuas mãos para tocar vidas e corações, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aí, está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus lindos, a igreja do Senhor Jesus e aqueles que creem no seu nome nunca foram enfraquecidos, mesmo em meio a situações difíceis. É interessante que quando nós começamos a olhar a história da igreja, nós vemos que tudo começou. Atos dos Apóstolos, por exemplo, é um livro que mostra a história da igreja primitiva, o seu começo. Mas no primeiro capítulo mostra também Jesus falando com os discípulos, dizendo: fiquem em Jerusalém nessa base, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e assim vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. E o Senhor começa a dizer Samaria até os confins da terra. Então nós vemos que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Existirá um revestimento de poder que veio no dia de Pentecostes. E é interessante que só naquele dia, quando Pedro abriu a boca e pregou a palavra de Deus, quase 3.000 almas foram batizadas e convertidas ali pelo evangelho do Senhor Jesus. Havia muitos estrangeiros naquele lugar. Então uma grande obra estava começando através da igreja do Senhor Jesus, através dos apóstolos. Até porque Jesus lá em João disse a eles que se vocês creem em meu nome, declarou o Senhor Jesus, vocês farão as obras que eu faço e ainda as farão maiores. Você crê que o Deus que falou com os apóstolos, com os discípulos, também é o meu Deus, é o teu Deus, que em dias de desafios o Senhor pode nos usar de maneira poderosa, para que os seus sinais, para que os seus milagres em todas as áreas da nossa vida, eles possam ser evidenciados. Se você crê nisso, diga glória a Deus.
Então a igreja do Senhor Jesus, ela começa a crescer, não só numericamente, mas também na manifestação poderosa do Espírito Santo, em curas, paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, e a glória de Deus ia sendo revelada, a ponto de que eles não conseguiram dar conta, os apóstolos, pelo crescimento da igreja. E de repente eles chegam no capítulo 6 de Atos, chegam à conclusão de que precisavam de ajuda, precisavam delegar homens e mulheres para que pudessem os auxiliarem em toda aquela obra de evangelização e de assistência às vidas. Estevão estava no meio dos 7 que foram levantados, homem cheio de Deus, homem cheio de fé, homem que estava ali disponível à ação do Espírito. E eles impuseram as mãos sobre Estevão, e ali ele recebeu, sabe, a presença de Deus de maneira poderosa, e ele começou a pregar a palavra. Sinais e maravilhas eram evidenciados através da vida de Estevão. Mas é interessante que ele teve uma curta trajetória, em virtude dos frutos que ele estava gerando, em virtude do evangelho que ele estava pregando. Ele começou a ser perseguido, e ele morreu apedrejado. Todos ficaram assustados com aquela cena, e aí todos começaram a se dispersar, todos começaram a se espalhar, com medo dos judeus. Nós vemos um pouco à frente, aqui no livro de Atos também, que quando Pedro, ele recebe uma revelação de Deus, porque o evangelho estava sendo pregado só aos judeus, para que ele pregasse também aos gentios. Até porque em João capítulo 1 está escrito que Jesus, ele veio para os que eram seus, se referindo aos judeus, porém os seus não o receberam, mas todos que o receberam, eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem em seu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus, então você é filho, você é filha, você não é bastardo, você tem um pai de amor, que cuida de mim, de você. Jesus, ele morreu como unigênito, como único, mas ele ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos, nos quais eu e você, nós somos esses irmãos, amém, aleluia. É interessante que a obra de Deus, ela começa a ser feita, e Deus traz uma visão a Pedro de um lençol, de animais que na antiga aliança eram proibidos de serem comidos, e o Senhor disse: mata e come. Mas o Senhor estava se referindo ao fato dele ir até a casa de Cornélio, considerado um gentio, para pregar o evangelho. E ele foi, Pedro obedeceu ao Senhor, e o Espírito Santo veio com intensidade, e Deus começou a batizar ali os gentios, Deus começou a fazer milagres e maravilhas no meio dos gentios. Mas é interessante que Pedro teve que se explicar à igreja, exatamente aos judeus, porque tudo aquilo estava acontecendo, e qual foi a direção que Deus estava trazendo ao seu coração, aqui no capítulo 11. E a partir do versículo 19, no texto que nós lemos aqui, e é isso que eu quero compartilhar com você nesta hora, a Bíblia diz que aqueles que foram dispersos por causa da morte de Estevão, eles começaram a pregar a palavra, e chegaram até Antioquia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquela época, muitos eram perseguidos, eram mortos nas arenas, ali com os leões. Pessoas eram crucificadas. Pedro possivelmente foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo e o poder do evangelho, ele nunca vai parar. E esse poder continua curando, continua sarando, continua restaurando, porque está escrito lá em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Independente daquilo que eu e você estejamos enfrentando nesse processo de pandemia, o evangelho continua vivo. O mesmo que foi vivido e pregado há mais de 2000 anos atrás, continua tocando vidas e corações, trazendo esperança. Cristo em vós, esperança da glória. É interessante que diz a palavra que eles foram dispersos e começaram a pregar o evangelho em Antioquia. Deixa eu te contar aqui algo, e deixa eu te falar. Qual é o primeiro princípio, meu pastor, que eu devo seguir em meio a tudo isso que eu estou enfrentando? Em meio a dias difíceis, aproveite a oportunidade para ser o que você nunca foi e para fazer o que você nunca fez. Muitos aqui talvez nunca
tinham saído da sua zona de conforto. E quando houve um tempo de perseguição, eles começaram a se espalhar. Eles não viram aquilo como algo que veio para enfraquecer, mas pelo contrário, eles eram frutos da graça de Deus, como eu e você nós somos. E eles começaram a pregar a palavra, eles começaram a pregar o evangelho. Tá difícil, eu sei que tá. O desafio é grande, econômico, político, financeiro, físico, saúde. Mas nós cremos que o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos aquilo que nós nunca fomos antes, de fazermos aquilo que nós nunca fizemos antes. Eu tenho certeza que todo esse processo de dias difíceis está nos ensinando a chegar a corações que nunca chegamos, a executarmos obras que nunca antes foram executadas. Eu não estou me referindo a você esperar pelo outro, eu estou me referindo a eu e você nós fazermos aquilo que o Espírito Santo está direcionando ao nosso coração, porque nós cremos que a palavra que Ele libera, o que Ele ministra através da nossa vida, Ele vai se responsabilizar. Você crê? O Deus que falou com Jeremias e disse: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele disse: Deus, eu não passo de uma criança. Não olhe hoje para você, não olhe hoje para o que você tem, não olhe hoje para a sua capacidade, porque nem eu tenho capacidade, nem eu tenho, mas aquele que nos chamou, Ele é aquele que opera em nós e através de nós. Ele é aquele que provê o sustento, Ele é aquele que sempre tem uma porta aberta onde a porta está fechada. Ele é aquele que é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Ele continua tocando, Ele continua se manifestando e operando. Ele, quem impedirá? Tem gente que chega e me pergunta: pastor, até quando tudo isso vai durar? Parece que a gente está reproduzindo novamente 2020 e 2021, até de uma forma mais agressiva e severa. E o que eu tenho dito às pessoas é: vamos continuar crendo e posicionados nas promessas, que Deus é Deus de escape, que Deus é Deus de provisão. Mas pastor, isso aqui está errado, politicamente isso aqui está errado, não tem que ser assim. Eu sei que existem vários pensamentos e questionamentos, mas eu sei que aquele que tem que ser cravado no nosso coração é aquilo que está na palavra de Deus, é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. É ela que vai sustentar a nossa fé em dias difíceis, é ela que vai nos fortalecer. Então aproveite a oportunidade para ser o que você nunca foi e para fazer o que você nunca fez. E eles começaram a pregar o evangelho. E aí, pastor Gladson e todos que estão aqui na live, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. As notícias começaram a correr, começaram a percorrer as cidades circunvizinhas e chegou a Jerusalém, na igreja base, a notícia de tudo aquilo que Deus estava fazendo em Antioquia, o quanto Deus estava se revelando. E é interessante que essa manifestação do Espírito em Antioquia não começou, em primeiro lugar, através daqueles que tinham, sabe, uma patente alta. Não começou de Barnabé, embora fosse um homem cheio de Deus. Não começou por Saulo, não começou pelos demais apóstolos. Começou por aqueles que eram considerados pequenos e frágeis. Então entenda uma coisa: o que Deus vai estar fazendo na tua vida em dias difíceis vai percorrer. Os ouvidos ouvirão, os olhos verão, não para que você mostre que você é alguma coisa, mas porque Deus deseja nesses últimos dias revelar a sua glória e o seu poder em mim, em você e através de nós. Pode se levantar o que for, pode acontecer o que acontecer, Ele está conosco. Declare como salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Você acha que esse povo não estava sofrendo? Você acha que esse povo não estava assustado? Você acha que essas pessoas aqui, elas não estavam amedrontadas? Elas estavam dispersas por causa do susto da morte de alguém. Elas estavam correndo risco de vida.
Mas elas entenderam que a missão era maior do que os sentimentos, que o propósito era maior. Elas entenderam que o não elas já tinham, o que elas precisavam era de Cristo, era da esperança, era se abrigarem na graça de Deus. E a Bíblia diz que a graça de Deus era com eles. E as notícias começaram a chegar. Se prepare para contar um grande testemunho. Se prepare para testemunhar da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Pastor, o senhor não sabe como está a minha empresa. Eu sei que pode estar difícil, mas eu sei e creio em um Deus que vai prover o que você precisa, o que eu preciso. Pastor, a pandemia está difícil, são vidas morrendo, são pessoas internadas, os leitos estão lotados, mas eu continuo crendo, e eu creio que nesses últimos dias Deus vai revelar da sua glória de maneira sobrenatural. Como essa glória entra na sua casa, mesmo em meio a dores, a lutas, receba o abraço daquele que é consolador, do Espírito Santo. Então a graça de Deus estava usando, sinais, milagres e maravilhas estavam acontecendo. E aí a igreja de Jerusalém manda Barnabé, homem cheio de Deus, e ele se alegra com o que estava acontecendo. Aí vai Barnabé e chama Saulo, e ao longo de um ano eles pregam o evangelho ali naquele lugar, eles encorajam, eles declaram a palavra, eles fortalecem. Deixa eu te ensinar mais um princípio. Não apenas comece, mas vá até o fim. Não apenas veja os milagres hoje e diga: eu quero ser agente desse milagre, eu quero receber esse milagre. Mas seja um agente de transformação, para que outros recebam o milagre da palavra. Mas pastor, eu não tenho muita coisa o que fazer. Então ore, então abrace, então ame, então perdoe, então esteja junto da maneira que você puder, mesmo que não seja presencialmente. Esteja cobrindo vidas em oração, esteja pregando o evangelho. Deus vai te usar como nunca nesses últimos dias. Foi no ano da morte do rei Uzias, no capítulo 6, que Isaías viu a glória do Senhor. O Senhor se revelou a ele, e ele pôde dizer: Senhor, mesmo sendo homem de lábios impuros e habitando no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. E ele ouviu uma voz que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. A força não está em você, o poder não está em você, nada é sobre nós, tudo é sobre ele. Tudo provém dele, tudo é para a glória dele. Então que nesta noite você possa entender que a graça de Deus vai te levar a concluir, a concretizar aquilo que você começou. Aquilo que você começou não, aquilo que ele começou através da tua vida. E diz a palavra aqui para finalizar, que pela primeira vez em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos, que vem do original pequenos cristos. Ele se parece com Jesus, ela se parece com Jesus. Então nós precisamos dar um nome diminutivo. Ele se parece com o Pai, ela se parece. Que os nossos atos e as nossas obras estejam fundamentadas em quem Cristo é, no que Ele fez, no que Ele pensou. Ele é a inspiração, Ele é o mestre, Ele é o salvador, Ele é o redentor. Que a nossa fé esteja hoje inspirada na palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o teu coração seja sustentado por essa presença maravilhosa, que supre não só as nossas necessidades espirituais, mas emocionais, financeiras também. Se o homem é corpo, alma e espírito, o Deus da paz em todo tempo estará manifestando a sua glória e o seu poder. Irmãos, meus lindos, meus amores, príncipes e princesas do meu coração, a igreja sempre foi perseguida. No período dos pais da igreja, um século depois da conversão de Constantino, você vai estudar a história da igreja, você vê o período avivalístico lá na Europa, você vê a reforma protestante antes ainda, Martinho Lutero se levantando.
Você vê, enquanto Jonatas, Eduardo estava pregando e tantos outros avivalistas, o povo estava agarrado nas colunas do templo, chorando, porque estavam se arrependendo e se convertendo. E até hoje esse evangelho, que ultrapassou mais de 2000 anos, chegou para mim e para você. Quer seja através de live, quer seja através de transmissão ou presencialmente, a palavra de Deus está fundamentada naquele que é o cabeça, naquele que é o Senhor. Então entenda que nós em Cristo somos indestrutíveis, porque contra a sua igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Se você crê, dá um glória a Deus, dá um aleluia na sua casa e aplauda lindamente o nome do Senhor. Ei, aleluia. Você recebe de Deus. Você é a extensão do que Ele é, desde a criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olhe para Cristo, foque nele, faça o que Ele fez, tente ser o que Ele foi. Esse é o meu desejo e a minha oração quanto à minha vida todos os dias. Que esse seja também o teu propósito. Receba de Deus esta oração. O Ministério de Louvor vai cantar, e logo em seguida o pastor Glécio tem mais uma liberação poderosa. Espírito Santo, vem sobre cada mente e sobre cada coração, e nos ajude, Senhor, a reagirmos conforme a Tua palavra em dias difíceis. Vem enxugar dos olhos toda lágrima, porque nós cremos que o Senhor não só fará isso naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, mas o Senhor é poderoso para fazer hoje. O Senhor é poderoso para abraçar hoje, para consolar hoje. Então vem, Espírito Santo, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Seja glorificado, seja exaltado, Senhor. E possamos, Senhor, vivermos dias na Tua presença, experiências com a Tua glória, que nunca vivemos antes. Não podemos mais perder tempo, Senhor. Precisamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, de amarmos ao Senhor, de amarmos pessoas e de sermos amados. Seja glorificado por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você recebe? Então vamos adorar o Senhor, aleluia. Vamos continuar adorando. O Senhor é bom.